Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para nossa videoaula dessa semana, né? Como citado antes, hoje a gente vai fazer um resumão sobre a América anglo-saxônica para nossa avaliação, tá? Então, a nossa avaliação fica agendada para a próxima semana e vamos de revisão. E aí, para ficar mais dinâmico, a gente vai inverter a tela para vocês poderem acompanhar direitinho aí sobre a apresentação do slide, tá bom? Então, a América anglo-saxônica, na sua regionalização histórico-cultural do continente americano, né, a América anglo-saxônica é formada por Canadá e Estados Unidos e corresponde à porção do continente em que houve predomínio de ingleses no processo de colonização, que é, né, quando os ingleses chegam aí para colonizar todo o norte da América e se divide aí de início com os Estados Unidos, posteriormente pelo Canadá. Apesar que quando eu digo assim, posteriormente, não quer dizer que primeiro foi os Estados Unidos e depois o Canadá. Ambos começaram, né, o sistema de colonização praticamente iguais, né, juntos. Aí, o que difere é que os Estados Unidos eles sempre chamam mais atenção diante do seu processo. Então, é mais comum vocês ouvirem falar desse processo de colonização de ingleses nos Estados Unidos antes do que no Canadá. Os Estados Unidos da América. A formação do território dá-se de início com as grandes navegações no século XV, que é justamente, né, aquela infrantaria de embarcações que também chega aqui no Brasil. Juntamente com a crise que abateu a Inglaterra, seguida por perseguições religiosas, foram as causas do início desse povoamento. Então vejam, os povos que vieram popularizar os Estados Unidos, eles saem da Inglaterra, né, por perseguições religiosas, né, e toda uma crise econômica que está abalando a Inglaterra naquele período. E aí eles fazem uso justamente das embarcações, que era o meio de transporte da época, para fugir, né, da Inglaterra e por fim chegando aí aos Estados Unidos e começando esse processo de povoamento. O processo de colonização, né, o ponto inicial foi ao leste do continente, justamente nas áreas onde as embarcações eram mais rotineiras a chegar, né, já que ficava aí na parte litorânea. E aí começa o processo de colonização, onde começa a ser construída o processo das 13 colônias. E passou a ser conhecida assim durante muitos anos. Uma coisa que é importante ser explicada, né? Que no processo de colonização tivemos dois processos nos Estados Unidos, que foi o processo de povoamento, né? Que eram aquelas pessoas que eram destinadas a povoar os Estados Unidos e que ficavam mais centralizadas ao norte do país, e a colonização de exploração, que era destinada justamente a explorar as terras, levando essas mercadorias, né, esses produtos explorados para outras regiões, ou melhor, para outros continentes, mas não tinham vínculo nenhum com a terra, né? Não tinham o desejo de povoar, apenas de explorá-la. A expansão territorial. E aí aqui eu trouxe dois mapas para vocês entenderem o processo que foi esse povoamento. Quando começa aí com as 13 colônias, né, ao leste, e que depois vai se expandindo, né? E aí a área atual dos Estados Unidos é 9 vezes maior do que a inicial, né? Onde ela vai de leste a oeste. O expansionismo dos Estados Unidos foi um processo de negociações, de compra de territórios, também envolvendo guerras e anexações e extermínio de povos indígenas, que é importante ser dito isso, né? A nação indígena pertencente aí aos Estados Unidos, ela foi devastada nesse processo de ocupação, né? A dinâmica populacional, né? Em partes, né, a população dos Estados Unidos, ela desfruta de boas condições de vida, né? Tem aí uma economia bem baseada em questões de investimentos, assim como também tanto industrial como na sociedade. Porém, né, em partes as desigualdades sociais, que elas não podem deixar de ser citadas,
elas se estendem desde o processo de colonização, né? Porque enquanto boa parte dos Estados Unidos predominou a colonização de povoamento, como é que eu posso dizer? Os países da América Latina ficaram mais, como é que eu posso usar uma palavra? Mais estasados no sistema exploratório. Então, os Estados Unidos, ele ganha seu avanço econômico justamente por causa que desde o início havia esse processo de investimento dentro da própria população. A distribuição da população. A densidade demográfica dos Estados Unidos é de 35,2 habitantes por quilômetros quadrados, né? No nordeste do país se destaca um conjunto de áreas metropolitanas muito próximas uma das outras, constituindo uma metrópole que estende-se de Boston até Washington. E aí, pessoal, temos também, né, a questão do processo de imigrantes. Nas últimas décadas, os padrões de crescimento populacional variaram muito nos Estados Unidos devido principalmente ao intenso fluxo migratório interno. O Nordeste, né, que sempre foi a região mais populosa, urbanizada e industrializada do país, vem perdendo população para o Sul e Extremo Oeste, né, áreas de maior atração nas últimas décadas, enquanto os estados do Sul, do Oeste, crescem rapidamente. Em diversas apresentações, apresenta essa redução do crescimento vegetativo. Então, a própria população ela começa a tomar aí uma nova configuração. E aí, quando envolve o processo migratório, né, principalmente no quesito campo e cidade, a agropecuária nos Estados Unidos incorporou modernas técnicas nas lavouras e no trato de animais, e que acaba aqui virando um atrativo, né, para pessoas. Atualmente, assim como acontece em outros países, as grandes cidades estadunidenses apresentam graves problemas. Uma parcela da população vive à margem do desenvolvimento econômico, sem emprego e perspectiva de vida. E o número de homeless, como são chamados os sem-tetos, aumentam a cada dia. E isso aí é o processo de crise econômica, né, que vem acontecendo aí com o passar dos anos. Nos bairros periféricos das grandes cidades, as condições de vida são precárias e parte da população que reside nesses bairros é composta pelos imigrantes. E aí vem aquela preocupação das entradas ilegais, da intensificação cada vez maior da população, já que a economia estadunidense vem passando aí, assim como em escala mundial, né? Falando de forma geral, não só focando nos Estados Unidos, mas em vários outros países, vem passando por um processo de crise em tempos da pandemia. Isso acaba que também prejudicando até os países mais desenvolvidos. E aí, consequentemente, enaltece aí o índice de desemprego desses países. E quando se junta a própria população estadunidense com os imigrantes, enaltece ainda mais esse patamar da taxa de desemprego. E aí vem a questão do espaço econômico nos Estados Unidos. Eu trouxe para vocês esse mapa onde vem fazendo uma distribuição aí dos grandes polos industriais importantes, né? Toda uma variação da onde a economia dos Estados Unidos soca. E aí, desde então, né, desde que se entende por economia, os Estados Unidos ele vem no ranking mundial na liderança, seguido pela China, né? E aí, como em outros discursos, a gente já teve a oportunidade de ser dito que a China vem aí amedrontando essa liderança estadunidense a cada dia devido ao seu grande avanço no mercado mundial. No que se refere ao espaço agrário, as atividades agrícolas são bastante desenvolvidas. O relevo de planície central e a fertilidade do solo acaba que ajudando para o crescimento da agricultura, né? A produtividade
acaba sendo superior aos demais países desenvolvidos. E é claro que o país é o maior exportador de grãos do planeta, né? A alta mecanização agrícola, sistemas de irrigação de áreas mais áridas, o uso também de biotecnologia e de sistemas BIOTs, né, dos cinturões agrícolas, acabam que dando mais qualidade ainda a esse tipo de agricultura, né, de economia, pode-se dizer assim. Como espaço industrial, né, os Estados Unidos faz parte aí do grupo do G7, que são os países que lideram nos processos industrializados no mundo, né? E é justamente onde os Estados Unidos ganham espaço em escala mundial devido ao seu grande nível de exportação de seus produtos industrializados, né? Como impactos ambientais, claro que para um país ser tão extenso, ter um investimento tão grande na industrialização, não poderia deixar de lado aí os seus impactos ambientais devido a esses grandes investimentos. Não só nas áreas industriais, mas também agrícolas, né, gente? Indo mais além, temos a questão, né, aí dos Estados Unidos e a geopolítica. Temos a questão da política expansionista dos Estados Unidos, que é uma política capitalista que não foca unicamente nos Estados Unidos, mas que ganha território em outros continentes, né? A exemplo disso, temos a nossa própria América Latina, que passou aí por muitos anos dependente da política e de investimentos financeiros dos Estados Unidos. Claro que não investimentos governamentais, sim empréstimos que eram direcionados ao governo brasileiro para investir, não só o Brasil, mas como em outros países que compõem a América Latina. Temos a questão também do expansionismo na Ásia, né, que é marcada aí pelos conflitos entre os Estados Unidos e a União Soviética durante o período de Guerra Fria. Temos o expansionismo na África, que é marcado pelo sistema exploratório, né, pelos recursos minerais que a África, como é que posso dizer, que a África ela pode fornecer de matéria-prima, né, ou seja, são investimentos voltados para o processo de exploração desse território. E, claro, a questão do território dos Estados Unidos com o terrorismo, né? Os Estados Unidos ele fornece aí apoio a grandes nações e, de contrapartida, também sofre ataques por aliar-se a países ou a grupos que vão de contra algumas dependências, né? É como se fosse assim, os países que, por exemplo, o México, caso entrasse numa guerra e precisasse do apoio dos Estados Unidos, os países que entram em confronto com o México, que são intrigados do México, também são automaticamente intrigados dos Estados Unidos. Então, isso acaba, as compras de guerra, de apoio que os Estados Unidos fornecem, acaba que voltando para os próprios Estados Unidos como uma demanda terrorista, né? Ele compra a briga alheia e ele é atingido de contra também em decorrência desses apoios que ele fornece mundo afora. E, por fim, Canadá, né? O Canadá, né, assim como eu já citei antes no início da apresentação, faz parte aí também do mesmo processo de colonização dos Estados, juntamente com os Estados Unidos. É dividido logo no início como províncias e territórios, né? Deixa eu ir mais além. Tem aí um processo de colonização de início com franceses e posteriormente vêm os ingleses. Depois depois no século XVIII, né, quando os ingleses e os franceses travam conflitos pela posse do território, os ingleses acabam que tomando posse total dessas colônias, né, dessas províncias aí. A questão da distribuição populacional, né? O Canadá ele é pouco populoso, como vocês podem ver no gráfico,
né? Mas com um vasto território, né? Ficando o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas da Rússia. Sua predominância de população é por uma população branca, por descendentes de ingleses e franceses. Temos também aí a questão, né, dos grupos inuites, né, que são povos que vivem aí nas áreas mais frias do país. A urbanização e os padrões de vida. Mais de 80% da população canadense, né, vive em cidades. As principais cidades estão perto de fronteiras como os Estados Unidos, que aí é como aquele processo que a gente falou, inclusive na videoaula anterior. A aproximação dos dois, o processo inicial de colonização, foi sempre os dois ali andando juntos. Os Estados Unidos, por ter um início de processo industrial de início, o Canadá acaba concentrando sua população próximo à fronteira, tanto pelas condições climáticas, como também a questão aí desse paliativo com os Estados Unidos. De maneira geral, a sua população desfruta de boa qualidade de vida. O governo busca assegurar os direitos da população, inclusive em termos de benefícios sociais. Na questão da economia, aí eu trago mais uma vez um mapa para vocês entenderem aí o sistema de recursos minerais, né? Os Estados Unidos, ele tem aí uma grande valia em questões de recursos minerais, e também fazendo parte aí do G7, juntamente com os Estados Unidos. E os seus produtos mais enfatizados nesse sistema de exploração são recursos minerais, assim também seguido de outros fatores, né? O solo canadense apresenta grandes jazidas de ferro, petróleo, gás natural e carvão, entre outras. E ainda é a principal responsável pelo desenvolvimento industrial do país. Já a questão da atividade agrícola é um pouco limitada no país, ela representa apenas 2% do PIB. O espaço para o cultivo é pequeno, né? Se comparar, lógico, com a imensidão do território. Isso por causa das rigorosas condições climáticas do país, como o clima de lá é muito frio e polar, em toda a porção norte. Aí, por fim, a fronteira com os Estados Unidos são as únicas áreas mais propícias para a agricultura, né? Para alguns tipos de cultivo. Então, finalizando a nossa revisão, né? Lembrando aí mais uma vez, próxima semana a gente realiza a nossa avaliação. E aí fica de orientação para a atividade dessa semana, né? De revisão, a atividade da página 178 a 179. Para avaliação, engloba todo o conteúdo da quinta unidade, tá bom? Qualquer dúvida que aparecer, vocês me procurem. Um grande cheiro para vocês e até mais.